O presidente Trump deve estar, se já não estiver, saindo da China e voltando para os Estados Unidos. E lá o assunto principal vai ser o que vem a seguir na guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Será que ele vai retomar os bombardeios? Será que vai recuar? Ou tentar algum tipo de acordo negociado? Todo mundo está esperando para ver. Já que agora aquele outro assunto saiu de cena, o foco passou a ser esse. E claro, como você sabe, aqui no canal a gente sempre procura mostrar o que realmente está acontecendo no terreno. Qual é a realidade? A gente mostra o que diferentes pessoas dizem de todos os lados para entender as posições e depois ver o que de fato está acontecendo lá. Bom, hoje a gente vai olhar para um outro aspecto desse assunto. É algo que já comentamos de leve antes, mas hoje temos um especialista aqui com a gente, alguém que nunca tinha participado do programa. E eu estou muito grato por receber o Simon Dixon, que é um dos pioneiros do Bitcoin, investidor, analista geopolítico e financeiro, e que na verdade foi indicado para o nosso programa por um dos nossos espectadores. Depois de assistir a alguns dos seus programas e ver as informações que você compartilha, fiquei muito interessado e animado para te receber aqui. Simon, seja bem-vindo ao Daniel Davis Deep Dive. Estou muito feliz de estar aqui, Daniel Davis, porque eu venho acompanhando. Eu assisti a parte do seu conteúdo durante o episódio da Rússia e, claro, também as coisas mais recentes. Então é um prazer mesmo poder ver se eu consigo trazer alguns novos pontos de vista para nossa análise. Olha, eu estou realmente animado, porque você vai trazer um ponto de vista que, sinceramente, a minha área de especialização não permite. Então eu só consigo olhar para isso, sabe? De longe, especialmente quando o assunto é finanças. O que é que realmente está acontecendo nos bastidores? Porque eu acho que com mais frequência do que eu mesmo percebo, ou me sinto à vontade em admitir, existem forças adicionais além das manchetes e até por trás dos bastidores. Forças extranacionais, de certo modo, ou até supranacionais, se quiser chamar assim. E eu acho que essa é uma das suas áreas de especialidade, então estamos ansiosos para ouvir. Uma coisa que eu quero começar logo de cara. Você disse recentemente que muito do que a gente vê, e até do que a gente comenta aqui, é mais teatro do que realidade. Tem a ver com a guerra que estamos vendo. E só para preparar o terreno, eu trouxe isso aqui, que eu acho que é mais teatral do que propriamente senatorial, vindo do senador Kennedy. E o fato é o seguinte: se você acha que a teocracia comandada pelo governo do Irã, que o grupo de Charles Manson, era perigosa para o mundo, e eu acho, então o mundo está muito mais seguro hoje. E isso é simplesmente um fato. Bom, isso é simplesmente um fato, diz o senador Kennedy. Mas isso soa mais como uma fala de filme do que como algo da vida real. Basicamente, ele está dizendo, e isso faz parte de um discurso longo que ele fez, que olha, tudo isso é sobre o seguinte: esses caras são maus, são gente perigosa, a gente precisa tirá-los de cena, porque se eles conseguirem uma arma nuclear, vão usar. São nazistas religiosos. É disso que se trata. O que você acha disso? Bom, toda guerra precisa de uma boa narrativa e de uma boa história. E o que normalmente a gente vê numa guerra é um modelo de negócio bem definido. Eu estudei o negócio por trás da guerra, e o que costuma acontecer é o seguinte: em nome do império, existe um processo de financiamento da guerra, que geralmente é pago pelo contribuinte e também pela inflação. Mas o lucro, o retorno, vai sempre para aquilo que eu chamo de complexo financeiro industrial, que é um conjunto de instituições financeiras, assim como o complexo militar industrial é um conjunto de instituições militares. Então existe esse complexo financeiro industrial, e ele tem um modelo de negócio: lucrar com o financiamento da guerra, o que acaba levando a orçamentos cada vez maiores para as empresas militares.
Os financistas também são acionistas de todas essas empresas militares. Isso leva à emissão de mais títulos, o que faz aumentar o orçamento do Pentágono, e isso, por sua vez, leva à compra de ainda mais títulos. E aí, a guerra passa a ser usada tanto para a extração de recursos, quanto para reajustar preços. E com todos esses preços, surge a oportunidade de negociar dos dois lados do resultado da guerra, seja para cima ou para baixo, seja no fracasso ou no sucesso. Então, muitas vezes, quando a gente diz que alguém perdeu uma guerra, na verdade, foram os financistas que lucraram com os dois resultados e estavam protegidos. E a partir do momento em que existe uma guerra, você acaba com o modelo de negócio da guerra sem fim, que é quando surgem inúmeros contratos que podem continuar por um tempo enorme. No caso do Afeganistão, foram 20 anos e alguns trilhões de dólares. Ou você cria uma nova ordem dentro do país, o que normalmente significa uma troca de regime, e instala um ditador que vai entregar os novos contratos de reconstrução ao império que começou a guerra. E para tornar isso aceitável, muitas vezes se testam novas tecnologias que funcionam como uma vitrine para os grandes contratantes militares. E na fase de reconstrução, vem o lucro de todos esses novos contratos, da nova liderança e, mais recentemente, da criação de um Estado policial e de vigilância, sustentado por tecnocracias. Então, se você olhar para a questão da fronteira, é basicamente um esquema de pagar para participar, para conseguir espaço em alguns dos contratos de reconstrução, nos centros de dados e na tecnologia que eles querem instalar em Gaza. E quando você analisa isso, a partir de um modelo bem definido, e em outros casos, como o da Venezuela, isso leva aos contratos de refino de petróleo e, claro, aos enormes recursos necessários, como componentes, para grande parte dessa tecnologia. Quando você enxerga dessa forma, entende que sempre precisa existir um inimigo conveniente. E eu acho que um livro que explica muito bem esse modelo de negócio, escrito por alguém que realmente foi um assassino econômico, é o do John Perkins, chamado Confissões de um Assassino Econômico. Outro livro de que eu gosto é Operation Gladio, do Paul Williams. E o que Operation Gladio aborda é como se usa a mídia e o aparato de inteligência para financiar grupos que parecem extremistas, mas que, na verdade, são milícias contratadas. Aí você cria uma história de inimigo, pode ser os comunistas, pode ser os terroristas. São termos carregados, e com isso dá para fazer operações de bandeira falsa para fazer as pessoas acreditarem que outra coisa está acontecendo. Um dos exemplos clássicos disso é uma estratégia de longo prazo, de várias décadas, para desestabilizar o Oriente Médio. Um dos modelos desse tipo é o que Operation Gladio chama de tensão estratégica. Então, de um lado, há um financiamento significativo indo para Israel, que depois é usado para recomprar armas e desestabilizar a região. E do outro lado, você tem o Morte à América, Morte a Israel. Estamos a 2 semanas de uma bomba nuclear e eles estão financiando terroristas que cercam e querem matar todos os judeus. E aí você cria narrativas. O que costuma acontecer quando existe uma tensão estratégica é que dos dois lados, os países se ajustam a essa nova realidade. O império está ganhando trilhões de dólares às custas do povo americano ou britânico. Mas essa tensão estratégica acaba levando a coisas como sanções e um mercado negro paralelo. E esse mercado negro, dentro dos países, acaba se beneficiando do status quo. Então, quando entram as sanções, surgem as rotas de tráfico de petróleo, as rotas de tráfico de armas e também os novos pares de moedas com ouro e com outros países que estão sob sanção. E você acaba criando quase que um sistema paralelo de sanções econômicas de guerra, que quando realmente quer mudar alguma coisa, já tem interesses dentro daquele país que protegem o status quo. E aí surgem operações de bandeira falsa e todo tipo de coisa. Então, quando eu olho para uma guerra e vejo a criação de um inimigo, o que eu enxergo é uma narrativa.
Aí eu sigo o rastro do dinheiro e tento pensar, será que isso é real? E quando eu falo real, as pessoas ficam muito, muito irritadas. E eu entendo por quê quando uso a palavra encenação. Não quero dizer que as mortes são falsas. As mortes são reais. Os bombardeios e a destruição são reais. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é lucrativo para alguém. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te pedir para dar alguns exemplos, ou melhor, eu mesmo vou te dar alguns exemplos do mundo real, e quero que você explique o que está acontecendo por trás do que a gente vê. Mas antes, me diz, qual é a ligação entre os líderes políticos que precisam dar início a essas ações e o que você chama de narrativa, ou de teatro, como você disse? E até que ponto um provoca o outro, ou se esconde atrás do outro? Porque, por exemplo, muita coisa disso, como no caso do Netanyahu, ele vem dizendo desde 1986, pelo menos até onde eu consegui encontrar em registros públicos, que o Irã está a caminho de ter uma arma nuclear. E ele repete isso várias vezes na ONU. Então ele fala sobre isso o tempo todo, e parece ter quase uma obsessão em derrubar o Irã. Mas o quanto disso é realmente essa visão messiânica dele? Talvez eu esteja distorcendo um pouco o termo. E o quanto é a velha história de seguir o dinheiro por trás de tudo isso? E no fim das contas, o que pesa mais? Sim, com certeza. Então, se a gente olhar para Israel depois da Guerra de 67, tivemos a Guerra do Yom Kippur em 1973. E isso aconteceu como resultado de os Estados Unidos terem que abandonar o padrão ouro em 1971. Naquela época tínhamos o governo Kennedy, depois 70-71, e a partir daí as pessoas não podiam mais converter seus dólares em ouro. Então foi criado um novo sistema monetário. Agora, em Israel, houve a agressão que levou à Guerra do Yom Kippur. Essa guerra gerou uma reação, e isso resultou no embargo do petróleo imposto pelo rei Faisal, da Arábia Saudita, que se alinhou com outras forças da região. O rei Faisal foi assassinado, e depois do assassinato dele, surgiu o sistema do petrodólar. E quando o petrodólar foi negociado, depois de uma mudança de regime, foi criado um esquema de financiamento que sempre acabava voltando para os Estados Unidos, emprestando esses dólares de volta ao governo americano, comprando contratos de defesa, e esse dinheiro circulando de novo dentro do mercado de ações dos Estados Unidos. Então, esse era basicamente o modelo do petrodólar. E aí entram as operações secretas. Eu vou juntar tudo isso para responder à pergunta. Existia uma operação secreta criada por George Bush chamada Safari Club. Era uma rede de agências de inteligência, incluindo a inteligência saudita, Israel, a CIA, o MI6 e a inteligência francesa. Esses eram os campos de treinamento que acabaram levando à criação de Osama Bin Laden, ao transformar em arma as ideologias extremistas wahhabitas na Arábia Saudita. Em que ano, mais ou menos, aconteceu esse processo? O Safari Club surgiu logo depois da criação do petrodólar, do assassinato do rei Faisal, então por volta de 1973, 74, 75. Então foi naquela época que o George Bush é editor da CIA. Correto. Com certeza, sim. E o George Bush, e lembre-se, o George Bush vem de uma família ligada ao petróleo, certo? Então a riqueza dele vem do petróleo. E aí você tem essas diferentes operações, né? Mas o Netanyahu, basicamente, a maioria das pessoas vê ele como alguém que trabalha pelos interesses de Israel. Assim como nos Estados Unidos, você tem o lobby israelense, o lobby militar, o lobby financeiro, e é possível comprar políticos, dar tarefas para eles. Tipo, você diz, eu te financio com 10 mil, com 20 mil, mas essa é a política que eu quero ver acontecer. E aí você espalha essa rede pelo Congresso e pelo Senado, e os políticos vão se provando. E à medida que se tornam mais úteis para cumprir a agenda do lobby, eles vão subindo de posição, até que eventualmente podem chegar à presidência, quando já serviram completamente aos interesses dessas redes de lobby. E é mais ou menos assim que acontece em Israel também.
A maioria das pessoas pensa no Netanyahu como quem governa, mas existe um lobby israelense dentro de Israel. E esse lobby são os interesses financeiros privados. Se você olhar para o mercado de ações israelense, eles vêm privatizando todos os recursos, passando de bens do Estado para bens privados. E cerca de 40% disso são bancos. O resto é tecnologia militar. Depois vem cibersegurança, inteligência artificial e tecnologia em geral. E ainda tem alguns recursos naturais por baixo disso tudo. Esses lobbies também controlam Israel. Então o Netanyahu trabalha para eles. E Israel está em grande parte alinhado com a facção de poder dentro dos Estados Unidos, que eu chamaria de complexo militar industrial, os neoconservadores americanos. São os cristãos evangélicos que impulsionam, ou que foram empurrados, para dentro de uma narrativa, e são os ultracionistas dentro de Israel. O papel deles é criar uma narrativa, o chamado Projeto da Grande Israel. E à medida que conquistam mais terras, eles negociam mais recursos para obter poder financeiro, militar e tecnológico. Mas existe uma história conveniente, uma espécie de negação plausível, porque os interesses corporativos e militares americanos conseguem ir para outra jurisdição, usar uma brecha jurídica, transformar Israel num laboratório para testar em cima dos palestinos, cometer crimes contra a humanidade, genocídio o que for. E sempre dizer, foram eles, não fomos nós. E esse relacionamento continua enquanto for possível manter. Mas em algum momento, forças concorrentes ou interesses financeiros acabam entrando em jogo. E o que está acontecendo agora é a ascensão da China, sem ir muito longe nesse ponto. Então o que a gente vê é o Netanyahu escrevendo, e todo mundo percebendo que no fim das contas, todas as guerras vieram de Israel, foram por causa de Israel. E o americano comum olha para isso e diz, isso custou trilhões pra gente. A gente fracassou. Gastamos 2 trilhões de dólares para trocar o Talibã pelo Talibã. E aí vem o memorando do Clean Break. Tem toda essa coisa de negação plausível. Tudo é feito por meio de empresas de fachada. Mas no fim das contas, não é algo popular de se dizer que, aliás, nossas empresas e o nosso mercado de ações são resultado de crimes contra a humanidade. Então, existe essa negação plausível, se usam intermediários, e Israel é um desses intermediários. Então vamos olhar para isso. Você mencionou a guerra do Afeganistão. A gente poderia imaginar que esse, não sei se cartel é a palavra certa, mas essa organização, que na minha opinião é imunda, parece que se beneficiou por uns 20 anos ali. E parecia que ficaria feliz se durasse mais 20. E com certeza havia gente nos Estados Unidos que queria que continuasse. Mas a opinião pública se levantou e o Biden acabou encerrando aquilo. Então, isso parece ter ido contra esse cartel. Isso significa que essas organizações, esse pessoal do siga o dinheiro, perderam essa batalha? Ou será que, na verdade, eles só quiseram encerrar aquele capítulo e partir para outro negócio? Sim, é aí que você precisa subir um pouquinho acima do interesse nacional. A maioria das pessoas pensa em países como países, mas a maior parte dos países está capturada por grandes corporações, especialmente no Ocidente. Israel está, os Estados Unidos estão, o Reino Unido está, a Europa está, a Austrália está, o Canadá está. E aí você tem um político fantoche. Esse político precisa atender a 4 grupos de lobby. Agora, o que é esse lobby? O lobby mais poderoso é aquele que controla todas as ações. Dá para simplificar, embora seja bem mais complexo, dizendo que são a BlackRock, a State Street e a Vanguard, que administram cerca de 30 trilhões de dólares em ações. E nessas ações, eles têm 20 mil assentos em conselhos de administração, espalhados por praticamente todas as empresas que você possa imaginar. E eles têm a maior participação acionária em todas essas empresas, incluindo as militares, as de tecnologia, as de energia e as de recursos naturais. Eles administram isso como se fosse um grande portfólio. Então, por exemplo, eles podem planejar estratégias de longo prazo. Mas a pergunta é, eles colocam os Estados Unidos em primeiro lugar? A resposta é não, porque todos os negócios que fazem são em parceria com o capital transnacional.
Aí você se pergunta, quem é esse capital transnacional? Bom, tem o Fundo Soberano da Noruega, os fundos soberanos do Golfo, vários deles, os fundos soberanos de Singapura e também a China, que tem o maior fundo soberano de todos. Então, o que existe aqui é uma camada que a gente pode chamar de capital transnacional. E eles usam o controle que têm sobre os governos para administrar seus próprios portfólios. Então, se você quiser, por exemplo, incentivar investimentos em energias renováveis na Europa, o que depende da manufatura vinda da China, e ao mesmo tempo, provocar uma crise de energia com o fechamento do Estreito de Hormuz, por exemplo, aí você consegue levar o preço do petróleo até o topo e vender nos Estados Unidos, na OPEP, e lucrar com isso. A ideia é manter o preço alto o suficiente para gerar lucro, mas sem deixar que ele dispare a ponto de causar uma depressão e destruir a demanda. Eles mantêm ali, mais ou menos, num teto de $120. E foi exatamente esse o pico que aconteceu durante o fechamento do Estreito de Hormuz. E o que dá para perceber em todo esse processo é que sempre que o preço chega a $120 e acontecem certas coisas no mercado de títulos, há uma redução ou uma capitulação para fazer o preço cair de novo. Aí rola um pouco de negociação interna e depois surge uma nova narrativa que faz o preço subir outra vez. Então eles estão otimizando esses preços do petróleo. E tem gente dizendo, os Estados Unidos se beneficiam. Não, os Estados Unidos não se beneficiam, porque o país não tem um fundo soberano. Quatro empresas nos Estados Unidos estão se beneficiando: Chevron, Exxon, Cheniere Energy e a Golden Pass. A Golden Pass pertence 70% a Qatar Energy e 30% a Exxon. A Cheniere Energy, se você olhar quem são os maiores acionistas, tem a BlackRock, a State Street e a Vanguard. E o que eles estão fazendo? Estão vendendo volumes recordes de gás natural liquefeito, ao mesmo tempo em que criam uma narrativa de que a China vai dominar o mundo se a gente não vencer a corrida da inteligência artificial. Coincidência ou não, todos os componentes de que precisamos, toda a energia de que precisamos, estão gerando receita máxima. Se você observar a BlackRock durante essa guerra, a bolsa de valores atingiu novas máximas históricas. Já o mercado de títulos mostrou sinais de estresse, o que na prática significa despejar três dívidas para o povo nacional, uma dívida recorde. Os preços da energia ficaram tão altos que muita gente não consegue mais pagar, o que leva várias empresas à falência. Aí entram os bancos de investimento, fazem fusões, compram tudo e acabam concentrando tudo nas grandes corporações. Então você precisa vender o máximo possível do seu petróleo nesses preços de pico, pelo maior tempo que der. E renegociaram todos os contratos de gás natural liquefeito. Agora, aparece um acordo comercial em que a Europa é obrigada a comprar 750 bilhões de dólares em energia das mesmas empresas que fazem parte de um portfólio que também inclui companhias militares. E dentro dessas companhias militares estão o chamado Estado Profundo, o MI6, a CIA, o Mossad, e eles têm poder para criar a guerra desde o começo. Dá para ligar todos esses pontos. E o motivo de eu ter feito todo esse raciocínio é para mostrar que isso não tem nada a ver com o político da vez. Isso aconteceu de Trump para Biden e de Biden de volta para Trump. Isso foi em 2014, Ucrânia, operações de revolução colorida, troca de regime, instalação de fantoches. Depois dá para olhar para a Covid. Foi uma transferência de riqueza para cima, para as multinacionais, colocando todo mundo na tecnologia. Aí você vê a escalada da CIA para provocar a Rússia e levá-la a uma guerra. No fim, ficam com todos os recursos e contratos de negociação ligados à coroa, ao Império Britânico e aos interesses corporativos privados dos Estados Unidos. Eles ficam com todos os minerais raros, com esses preços do petróleo, e ainda criam estresse financeiro no mercado bancário. E o que acontece quando há estresse financeiro? Vem um resgate. Então você tem um resgate por causa da inflação. O que está acontecendo é que cada crise está concentrando a riqueza lá em cima,
eliminando os pequenos negócios, tirando o pequeno trabalhador, que não consegue bancar o custo de vida, e concentrando a riqueza nas mãos dos mais ricos e de algumas poucas empresas, até que, eventualmente, Se eu tiver errado aqui, tudo bem. Mas já tenho tipo 1000 perguntas só até agora. Mas vamos focar nisso aqui, porque eu acho que é algo bem central. Você só consegue concentrar riqueza lá em cima por um tempo, até que isso comece a rachar a base. E mesmo que tenha muito dinheiro lá no topo, se a base embaixo rachar, vai dar problema sério. Como é que eles lidam com isso? bom, toda empresa que vai à falência, eles acabam adquirindo. Então, se você olhar, por exemplo, as tarifas, elas fizeram com que pequenas empresas nos Estados Unidos tivessem que pagar um imposto de importação, porque o país tem um déficit comercial. Isso também fez com que vários países dependentes de exportação fossem sendo comprados, até sobrar cada vez menos empresas. A crise agora é que os fazendeiros estão indo à falência, certo? Existem 4 empresas comprando tudo isso, e todas estão na Bolsa de Valores, com a BlackRock como principal acionista. Então, o que está acontecendo é uma concentração cada vez maior. E para todo o resto, o que se oferece é dívida. Cartão de crédito, financiamento, hipoteca. Dão uma hipoteca de 30 anos, de 50 anos. Você faz com que as pessoas adiem as coisas e permite que elas tenham dívidas, empregos suficientes, mas não oportunidades de empreender. Até que no fim, elas consigam pagar por um serviço de assinatura. O que estão fazendo, na verdade, é transformar as pessoas em escravas de dívidas e de assinaturas. E isso vai concentrando cada vez mais a riqueza em poucas mãos. Chega um ponto em que o país não consegue mais ser explorado. Ele começa a chegar ao fim de um ciclo de endividamento. A dívida do governo já foi levada ao máximo. Pequenas empresas e pessoas foram à falência. Todo mundo está com o cartão de crédito estourado. E aí, nesse momento, eles começam a reiniciar o tabuleiro para poder investir em um novo mercado. Então a gente sabe que existem só 2 ou 3 regiões no mundo com taxas de natalidade capazes de crescer, onde dá para vender novos produtos e aumentar o consumo. São elas: a África, o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. E aí, o capital transnacional pode dizer: certo, vamos acabar com a guerra sem fim no Oriente Médio e buscar a estabilidade regional. O que isso exige? A gente precisa eliminar e trocar o regime do sionismo radical em Israel, para que o país deixe de ser uma ferramenta do complexo militar industrial. Tem que ser descartado. Então vamos criar aos poucos uma narrativa para expor Israel pelo que ele realmente é. Então você afasta a mídia, trabalha por alguns anos, cria uma operação como a de 7 de outubro, documenta tudo e basicamente transforma isso num ativo tóxico para ser adquirido em situação de crise. Ao mesmo tempo, é preciso identificar as facções da Guarda Revolucionária do Irã que se beneficiam dessa tensão estratégica e transformá-las numa versão do governo mais alinhada com a China, já que a China normalizou as relações entre o Irã e a Arábia Saudita. E também é preciso provocar uma mudança enorme dentro dos Estados Unidos. É preciso desestabilizar bastante o país, divulgar o arquivo Epstein, mostrar o sistema como ele realmente é. Imagine que você quer derrubar o chamado Estado Profundo. Então você coloca alguém como Trump, que tem a narrativa perfeita para isso. E aí o que acontece? Você também começa a ter ideias como vamos fechar as fronteiras, o que acaba criando a tecnologia necessária para testar em pequena escala nas pessoas, além das mudanças nas leis que permitem construir um Estado mais vigiado, mais policial, mais programável. Tudo isso para dizer o seguinte: o capital transnacional opera em ciclos longos, de mais de 100 voltas. Ele subordina os países e depois usa cada um deles como se fosse só um ativo no seu balanço. E então faz lobby para colocar os políticos que vão entregar exatamente o que ele precisa. Entendi. Certo. A gente vai falar mais sobre essa parte num instante.
Mas vamos continuar com essa crise fabricada no Oriente Médio, como você descreve. Isso implicaria que esse poder financeiro transnacional é capaz de influenciar o Conselho de Cooperação do Golfo, Israel e até o Irã, como se de alguma forma os três estivessem agindo juntos, ou pelo menos alguém estivesse movendo essas peças do jeito que quer, em direção a algum resultado. Então, primeiro, como o Irã e Israel poderiam trabalhar juntos nisso, de um modo em que pessoas e até prédios estejam sendo atacados e destruídos nos dois países? E agora todo tipo de problema econômico, de privação dentro do Irã, por causa do nosso bloqueio, entre outras coisas. Como é que isso se encaixa? E aí vem a pergunta mais importante. Segundo essa teoria, para onde você acha que isso vai? O que isso te diz? Então, de novo, as pessoas procuram uma narrativa simples, mas não é tão simples assim quanto eu estou explicando. Porque você nunca pode pensar no Irã como um país, ou em Israel como um país, ou nos Estados Unidos como um país. Você tem que pensar neles como facções de poder. E essas facções estão competindo dentro de uma disputa por poder. Então não é como se fossem blocos unificados. São grupos com interesses próprios. E quando você segue o rastro do dinheiro, dá para ver que existem facções de poder dentro da Guarda Revolucionária Iraniana que estão alinhadas com a visão que a China tem. E a China não quer um Oriente Médio instável, quer que o Oriente Médio seja visto como a Ásia Ocidental. Eles querem estabilidade regional, porque estão comprando energia do Irã, dos países do Golfo, de todo mundo, inclusive da Rússia. E eles têm uma base industrial forte e criaram uma rede de sistemas alternativos de pagamento. Só para te dar um contexto, é fundamental que o Irã e os Emirados Árabes Unidos se conectem nesses sistemas alternativos de pagamento. Eles têm uma relação muito forte quando o assunto é contornar sanções e promover a desdolarização. E quando você entende isso, percebe que a China é o principal parceiro comercial dos dois e que hoje os Emirados são o segundo maior parceiro comercial do Irã. Para que essas trocas de ouro por petróleo e esses sistemas alternativos de pagamento se integrem ao sistema bancário chinês, o Irã e os Emirados precisam trabalhar juntos. Agora, isso quer dizer que eles são amigos e que tudo é uma encenação? Não. Significa que eles estão dispostos a entrar num processo de escalada controlada. Escalada controlada quer dizer que existem interesses em jogo, mas que mesmo assim, eles precisam cooperar. Então, a gente nunca entra nessa narrativa de vou destruir tudo. E o que acaba acontecendo? O Irã começa a atacar alvos estratégicos ligados ao Império Ocidental e aos Estados Unidos, dentro dos Emirados Árabes Unidos. E isso precisa ser reconstruído, assim como o próprio Irã. Aí Israel e os Estados Unidos passam a atacar alvos estratégicos dentro do Irã. E surgem grupos de resistência contra isso, dizendo, peraí, eu vou lutar contra isso. Mas também existem outras forças de poder tentando caminhar para um modelo de estabilidade regional e administrar uma transição ali. É nesse ponto que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas se quiser um exemplo disso, dá uma olhada nos documentos divulgados pela CIA sobre o caso Irã-Contras. E você vai ver que existe troca de informações de inteligência entre o Irã e Israel. E eu não estou dizendo que isso é traição. É pragmatismo, baseado na realidade da geopolítica e em como as coisas realmente funcionam. Às vezes, os interesses estão completamente desalinhados. Outras vezes, eles se alinham, e aí é preciso trabalhar juntos, de forma discreta. Se a gente olhar para o caso Irã-Contras, foi logo depois da Revolução Iraniana de 79, e quase imediatamente eles já estavam cooperando com os Estados Unidos nessas operações de tráfico de armas, por causa do acordo de troca de reféns por armas que aconteceu no acerto. Essas armas vinham de Israel, e o dinheiro precisava passar pelo sistema bancário dos Emirados Árabes Unidos para chegar às rotas de tráfico de drogas na Nicarágua. Para então, os nós dessa rede
precisam do Líbano como porto e rota, precisam também dos Emirados Árabes Unidos e da conexão via Hong Kong com o mercado de ouro e as negociações que acontecem lá. Então, quando a gente olha para isso, dá para ver que existe uma rede paralela, uma rede sombria, que é transnacional. E se a gente olhar para a história, dá para se perguntar, isso é possível? Bom, como foi que Israel foi criado, afinal? Foi criado pelo Império Britânico, por meio das redes dos Rothschild, e isso deu origem a uma infraestrutura bancária que ficou como legado. Depois veio toda a história do Irã, a derrubada feita pela CIA e pelo MI6, a questão da British Petroleum. Depois, a queda de Mossadegh e da democracia. Em seguida, a instalação do Shah, que se afastou dos interesses britânicos e se alinhou aos interesses americanos. E mais tarde, esses interesses americanos foram abalados com a Revolução Iraniana. Agora, é possível que parte daquela revolução tenha sido financiada por interesses britânicos? E havia parcerias ali? Bom, ele veio da França, né? E depois teve o caso Irã-Contras. E então os Estados Unidos financiaram Saddam Hussein, e isso acabou levando à guerra entre Irã e Iraque. Então será que essas poderiam ser guerras secretas europeias e americanas? Olha, certamente foi o caso para algumas facções de poder. E há evidências de que todo o caso Irã-Contras aconteceu por meio da Suíça, através do Credit Suisse. Então você tem interesses bancários ocidentais, ou europeus, interesses britânicos, além de várias estruturas que foram criadas ao longo do tempo. E há indícios, pelo caso Irã-Contras, de que na verdade podia haver ao mesmo tempo um certo nível de guerra e um certo nível de cooperação, por pura questão de pragmatismo. De modo geral. Então, o que isso te diz sobre para onde a guerra com o Irã está indo agora? Porque a gente está num ponto crucial. Ou o presidente Trump vai ouvir pelo menos boa parte da opinião pública, ou digamos boa parte do teatro político, ou não. Um grupo está dizendo, com certeza, entre e reinicie a guerra por aqui. Mas isso quase certamente resultaria na destruição de boa parte da capacidade de produção de petróleo nos países do Golfo, assim como no Irã. E o outro grupo está dizendo, sabe de uma coisa, aplique a teoria de simplesmente sair. Saia dessa, declare vitória do jeito que quiser e vá embora. Aí tudo começa a ser reconstruído. O que essa teoria te diz sobre o rumo que isso está tomando? Então, se a gente olhar pela teoria do siga o dinheiro, no fim das contas, dá para ver que a China foi quem normalizou as relações entre o Irã e a Arábia Saudita. E quem fez essa normalização? Foram as mesmas pessoas que estavam sentadas à mesa de negociação antes dessa guerra. O Arashi, que é o primeiro-ministro, e outros. Todos eles ainda estão vivos. Agora tem outras pessoas que já não estão mais vivas e que, se estivessem, não concordariam com a visão que a China tem para o Oriente Médio. E o que a China quer? Que Israel não seja usado como um representante do Ocidente para desestabilizar a região. Eles também querem reconhecer que os países do Golfo agora competem com os Estados Unidos. E o que a Arábia Saudita fez? Pois é, começou a construir refinarias no Texas. A refinaria, que provavelmente vai receber o contrato para refinar o petróleo venezuelano, é 100% controlada pela Saudi Aramco. E a Saudi Aramco colocou 1% das suas ações em circulação na Bolsa de Valores. E o Catar também tem investimentos significativos. Os Emirados Árabes Unidos conseguiram uma linha de swap cambial e saíram da OPEP. Isso quebra o petrodólar, certo? Isso quebra o sistema do petrodólar, que foi criado em 1973. Agora, você tem a camada financeira nos Emirados. É o único país do mundo com uma infraestrutura cujo custo do petróleo varia de 2 a 10 centavos e que ainda se beneficia bastante do petróleo venezuelano, provavelmente para refino no Texas. E tem também as novas rotas do Golden Pass, que eles conseguiram proteger com hedge. Além disso, os Emirados e a Arábia Saudita criaram rotas alternativas que não dependem do Estreito de Hormuz para exportar parte do petróleo. Então, sim, há um impacto, mas não é algo fatal. Dizer que os países do Golfo não conseguem suportar esse impacto é ignorar a realidade. Os Emirados Árabes têm 2 trilhões de dólares em ativos.
E, na verdade, o Scott Bessent chegou a dizer, por favor, não vendam seus títulos, não vendam suas ações. Você não consegue derrubar o mercado de ações dos Estados Unidos. Você não consegue derrubar o mercado de títulos dos Estados Unidos. A gente vai te dar uma linha de crédito, que antes era reservada só para o Banco do Japão, para o Banco da Inglaterra, para o Banco Central da Suíça, para o Banco Central Europeu e para o Banco do Canadá. Agora, os Emirados Árabes Unidos fazem parte de um grupo de elite, onde eles podem criar dólares, têm a garantia do sistema da Reserva Federal e, ao mesmo tempo, se integram ao sistema chinês, enquanto também hospedam redes alternativas de pagamento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que o Irã está destruindo infraestrutura para depois renegociar contratos de reconstrução. E esses contratos de reconstrução vão receber investimentos de capital transnacional, que inclui a iniciativa do Cinturão e Rota da China, os fundos soberanos do Golfo, o alívio das sanções para o Irã e o complexo financeiro e industrial do Ocidente, que está saindo de um império dominado pelo dólar americano para uma ordem mundial multipolar. E esse grupo quer que Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita controlem o petro-yuan e o petrodólar. E se você olhar quem criou essa alternativa, e tudo isso foi planejado a longo prazo, muito antes da guerra, para onde o Irã começou a integrar o sistema bancário central dele, antes de tudo isso. Oman, e eles criaram uma rede de moedas digitais de bancos centrais que contorna o sistema SWIFT, conectando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a China, Hong Kong e todos os pontos importantes das redes que ajudam Irã e Rússia a driblar sanções. Então, tudo isso para dizer que eu acredito que há várias operações acontecendo ao mesmo tempo. Existe um caminho aceitável para o Irã fazer uma transição para o modelo chinês de normalização e estabilidade regional. E há também um enfraquecimento de Israel, para que seja adquirido pela BlackRock, State Street e Vanguard, uma privatização, uma troca de regime e um enfraquecimento estratégico de Israel, sustentado pela narrativa de que Israel domina o mundo e que todos os crimes são culpa deles. São eles, sim. Eu não quero aliviar a culpa deles pelos crimes contra a humanidade que estão cometendo. Mas para quem eles trabalham, sobe alguns níveis, entende? O dinheiro volta para o mercado de ações dos Estados Unidos e para o mercado de ações de Israel. E aí, quem são os acionistas? Capital transnacional. Então dá para ver que hoje o capital transnacional tem 69 trilhões de dólares em ativos americanos e controla os lobbies. Isso não é um país soberano. É um país onde você pode alugar o exército americano como uma milícia para ir buscar recursos e mudar a ordem mundial, não em nome da América em primeiro lugar. Então me diga se eu entendi direito, porque parece que existe esse dinheiro e esses interesses transnacionais. E isso está bem claro. Mas parece que é um sistema meio difuso, onde também existem interesses regionais, digamos chineses, em contraste com os dos Estados Unidos aqui. Então ainda há algum tipo de confronto dentro desse sistema transnacional. Talvez uma certa cooperação nas bordas, mas ainda assim conflito, visões diferentes sobre como as coisas devem acontecer. Mas isso parece ser, e tem muita coisa que a gente poderia discutir, mas vou me limitar a esse ponto por enquanto, focando na situação do Irã. Porque eu consigo ver, e estou pensando em voz alta aqui, você me corrige se eu estiver errado. Parece que ainda pode haver uma certa disputa, mesmo nesse nível transnacional, entre um grupo que quer um resultado controlado aqui, que provavelmente se beneficiaria da ideia de simplesmente recuar, para que nada mais seja destruído agora e depois poder reconstruir, fazer tudo aquilo que você acabou de descrever. E pode haver outro grupo que diga, tá, mas eu não quero que essa organização transnacional chinesa tenha sucesso. Então tudo bem se o Irã entrar numa fase ainda mais destrutiva, porque isso vai causar um impacto financeiro ainda maior. Vai desestabilizar esses caras aqui. E se eu estiver pensando em 5, 10, 20 anos à frente,
Talvez eu aceite pagar esse preço se eu fizer parte de um desses grupos. Então, ainda pode haver um debate sobre se vai haver uma retomada da guerra ou se vai prevalecer a ideia de recuar. Isso faz algum sentido? Sim. Então, se eu olhar para o Irã agora, eu dividiria, para simplificar, em duas facções. Uma é a facção de poder dentro da Guarda Revolucionária, que prefere que os Estados Unidos não suspendam as sanções, porque eles se beneficiam de toda a rede que depende dessas sanções para existir como uma estratégia de sobrevivência. A outra facção quer que as sanções sejam suspensas. E é isso que eu acho que a China quer. É isso que eu acho que o capital transnacional quer. É isso que eu acho que os países do Golfo querem. E é isso que eu acho que o complexo financeiro e industrial quer. Para chegar lá, é preciso agradar o complexo militar e industrial, a facção de poder, que envolve os Estados Unidos, a Guarda Revolucionária e Israel, e que quer manter o status quo. São esses que acreditam no chamado Projeto da Grande Israel. Isso é destruição. A Guarda Revolucionária do Irã quer sanções, porque já montou uma alternativa de comércio. E nos Estados Unidos, os neoconservadores são basicamente financiados por empresas militares, como a Lockheed Martin, a General Dynamics e a Raytheon. O papel deles é promover a militarização da religião, do cristianismo evangélico e proteger os interesses ligados a Israel. Esses grupos de poder estão sendo substituídos por outro grupo, que busca mais estabilidade regional. Só que para isso, é preciso compensar os primeiros com outros campos de guerra. Então, é fundamental garantir que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia não acabe. Eu diria que ela deve continuar por mais uns 3 anos, porque há cerca de $1 trilhão em lucros que podem servir de compensação. Se conseguirem manter o conflito, lutar até o último ucraniano, usar drones e prolongar essa guerra por mais um tempo. Então é preciso colocar o Putin dentro dessa negociação, porque todo mundo que estiver envolvido em qualquer tipo de abertura das sanções vai ter que participar disso. Quando você tira o Irã das sanções, entram no mercado de 2 a 4 milhões de barris de petróleo. Isso afeta a OPEP. O Irã é membro da OPEP. A questão é, isso vai ser precificado em petroyuan ou em petrodólar? Quem realmente está negociando isso é o Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. E ele tem suas redes, porque hoje o Irã depende economicamente 100% da China, dentro dessa economia sancionada. Mas se o país deixar de vender esse petróleo com desconto e passar a vender pelo preço cheio, e de 2 a 4 milhões de barris forem colocados no mercado, precificados em yuan chinês, isso muda uma parte importante da relação entre o petrodólar e o petroyuan. Então, quem é que está no comando do petrodólar? Bem, você tem os Emirados Árabes, tem a Arábia Saudita e depois tem os interesses privados. E quem é que está sentado em Xangai agora? Goldman Sachs, Citigroup, BlackRock, Blackstone, todo mundo que conta, todos que vão negociar o futuro do petroyuan e do petrodólar, de acordo com um modelo global de como o mundo vai ser quando os Estados Unidos se reduzirem a uma potência regional. Como é que os militares vão ser compensados? E quais contratos de defesa e de reconstrução vão surgir? E como a gente divide tudo isso entre a China, a Rússia, os países do Golfo, o Irã e o capital transnacional? É isso que está sendo negociado. Eu acho que essa é a maior mudança que a gente vai viver em toda a nossa vida. E tem mais uma coisa que eu acho que precisa entrar nessa equação. Existem grupos de poder, vamos chamar de Fórum Econômico Mundial, que estão se dando muito bem enquanto o Estreito de Hormuz continua fechado. E se o Trump trabalha para eles, e não para o povo americano, então ele não se importa se o estreito reabre ou não, porque o mercado de ações está lucrando. Novos contratos estão sendo negociados e lucros recordes estão sendo distribuídos para interesses corporativos privados dentro dos Estados Unidos. Então, juntando tudo isso, a gente precisa chegar a um ponto de equilíbrio, que basicamente é, para simplificar, Larry Fink, Xi Jinping e Jamie Dimon, através do Trump.
Com a Guarda Revolucionária Iraniana, que inclui o governo reformista pragmático, e também os membros da própria Guarda, menos aqueles que não querem o alívio das sanções porque se beneficiam da economia de guerra e da tensão estratégica. É essa a negociação que a gente está vendo agora. E isso pode levar bastante tempo. Enquanto isso, quanto mais demorar, pior fica a agenda do Fórum Econômico Mundial para a gente, porque estamos todos sendo deixados de fora. As pequenas empresas estão quebrando. As cadeias de suprimento estão se desfazendo. É igual à pandemia de Covid. Quanto mais tempo durar, quanto mais tempo o lockdown durar, mais a riqueza se concentra lá em cima, naquele grupo que detém o poder. Certo. Então como é que isso leva até aqui? Porque ainda existe uma diferença enorme em como esse cálculo se desenrola, dependendo se a gente volta para o conflito ou se decide simplesmente se afastar. Como você vê essas forças chegando a uma conclusão sobre essa questão? Se a gente voltar a ter conflito, só olhando pela lógica do siga o dinheiro, sem levar em conta todas as suas áreas de especialização, das quais eu aprendo muito, vai ser basicamente porque há mais campanhas de decapitação que precisam acontecer. Parte desse acordo é que o Irã pare de apoiar a resistência, porque os países do Golfo não querem mais resistência. A China precisa garantir que o Irã e o Conselho de Cooperação do Golfo se normalizem, dividindo o petro-yuan. E o mesmo vale para as empresas financeiras. Elas querem tirar o máximo possível da Síria e do Líbano. Israel está conseguindo mais terras para elas. Cada território vai render um acordo melhor para os bancos privados, que ganham mais poder nessas negociações. E o que dá para perceber é que se você olhar para o mercado de títulos, os investidores estrangeiros estão vendendo seus papéis. E é por isso que o ouro chegou, ou foi, a novas máximas históricas, ajustadas. Se a gente tivesse em algo que parecesse uma terceira guerra mundial, o petróleo estaria subindo, o ouro estaria subindo junto, batendo novos recordes, e o mercado de títulos estaria se desestabilizando. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando um investidor estrangeiro vende seus títulos, o preço desses títulos despenca, mas o inverso do preço de um título é o rendimento que ele paga. Então, se ele paga 5%, quanto mais o preço cai, maior fica o rendimento. Os Estados Unidos acabaram de vender o primeiro título desde 2007, um título de 30 anos que paga mais de 5% de juros. Esse é o ponto em que o mercado imobiliário vai para 7%. E isso significa que você não consegue refinanciar e a economia americana pode quebrar. Essa forma de evitar isso é mudar o comando do Fed, enquanto isso, e fazer com que eles se perdam títulos. Então agora é preciso uma justificativa para essa impressão gigantesca de dinheiro. E é aí que entra a questão da inteligência artificial e tudo o que está acontecendo na China neste momento. Se você está criando uma bolha enorme de IA, estamos virando o mundo de cabeça para baixo por causa da IA e da robótica. O mundo inteiro. Tudo gira em torno de IA, robótica, energia, terras raras, manufatura, centros de dados, água, tudo isso. Tudo isso precisa ser negociado nesse novo sistema mundial que está sendo construído, de fato. Mas todo o crescimento do mercado de ações dos Estados Unidos, 100% dele, vem de IA e da expansão dos data centers. No ano passado, os Estados Unidos não teriam tido crescimento nenhum se não fosse pelos data centers. Pelo estímulo do orçamento de $1 trilhão, sabe? Operando todos os diferentes orçamentos do governo que geraram esse crescimento. E é isso que está sustentando o mercado de ações agora. Tá bom, desculpa. Mas como é que isso vai determinar se a gente vai voltar para a guerra ou não? Você não pode ter os rendimentos dos títulos acima de 5%. Toda vez que eles passam de 5%, o Trump fala. Se ele continuar falando, dá para se beneficiar mantendo a operação fechada por mais tempo. Mas, em algum momento, o mercado vai parar de acreditar nesse discurso. E quando o Trump consegue ter o preço do petróleo a 110,
e os rendimentos de 30 anos abaixo de 5%, esses são os parâmetros em que é preciso parar a guerra. Se ele consegue criar uma narrativa que empurre esses números para baixo de novo, ou convencer o Fed a comprar, então dá para continuar a guerra e seguir com a operação de reprecificação e de fabricação de uma crise. E é isso que a gente vai ver. Se você acompanhar, vai perceber. Toda vez que o Trump diz estamos fazendo paz, é quando chega nessa marca de 5%. E os contratos futuros de petróleo para um ano sobem para mais ou menos 120. Mas se a guerra recomeçar, a infraestrutura vai ser fisicamente destruída. E aí o preço do petróleo vai ter que subir, queira ou não, porque simplesmente não vai ter o suficiente para todo mundo, por uma limitação física. Como é que isso vai funcionar? Bom, o que acontece é a destruição da demanda. A melhor solução para preços altos do petróleo é fazer com que ninguém queira comprar petróleo. Olha, me desculpa, a gente está com o tempo bem apertado aqui. Na verdade, o tempo acabou completamente. Vamos ter que te chamar de novo. Sinto muito mesmo por ter estourado o tempo. Eu tenho 1 milhão de perguntas. Quero muito te trazer de volta para a gente falar com calma sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque acho que isso daria um programa inteiro só sobre isso. Mas a gente é muito grato por você ter vindo, por ter mostrado um pouco dessas questões e por ter ajudado a informar a mim e ao nosso público. Muito obrigado, Simon. Obrigado. E a gente também agradece vocês. Daqui a pouquinho, a gente volta, literalmente em poucos minutos, com o Larry Johnson, que vai analisar várias coisas, o que está acontecendo nos campos de batalha e também no campo diplomático com essa situação do Irã. E também o que tem acontecido na China. Fiquem ligados em poucos minutos no Daniel Davis Deep Dive.